Você irá precisar de uma lixadeira elétrica ou uma lixa normal que você tem em sua casa, uma lixa comum. Vamos precisar de um plástico para forrar o chão. Você pode também utilizar jornais ou algum outro papel que você tem em sua casa, com o auxílio de uma fita crepe ou alguma outra fita que você tem em sua casa. Você irá estirar todo esse plástico ou jornal que você tiver na sua casa. Vamos precisar também de uma máscara também para proteção, né, dos nossos pulmões. E também vamos utilizar luvas para proteção da mão, caso você queira, é opcional. Você pode utilizar a luva de hidrílico também, ela também é boa para quem tem alergia a látex. Vamos precisar também de uma bandeja para tinta. Vamos precisar também de pincéis. Como vocês podem ver, esse pincel tem um aspecto de palha. É um pincel muito bom, ele segura bem a tinta e facilita na hora da aplicação. Iremos precisar também de um rolo pequeno e de um grande. Iremos precisar também de uma espátula. Massa, né, para tapar os buracos. De princípio eu usei essa, mas depois eu troquei, tá, gente? Está no outro vídeo, vocês podem ver. E a tinta acrílico, tá? Eu vou utilizar uma tinta acrílico por cima da tinta plástica já existente na minha parede. Bem, gente, como vocês podem ver, a minha parede está precisando realmente de tinta, né? Uma pintura também amarelada. Eu já protegi algumas partes. Isso eu estou fazendo antes de pintar até os azulejos, como vocês podem ver. E agora eu vou olhar para os buracos, tá? Esses buracos estão muito feios e tem tinta em volta solta nesses buracos. O que eu vou fazer? Pega a espátula, tá? Você pega a sua espátula também, retira toda a parte solta. Gente, essa tinta é plástica, tá? Então ela tem a tendência de criar um ar, de criar bolhas. Então ela solta facilmente. Então retire realmente toda a parte solta. Enfia a ponta da sua espátula, vai entrando por baixo da tinta e vai retirando toda a parte solta. Tá? Só pare depois que retirar realmente toda a parte solta. E para você tampar seu buraco, você vai pegar um pouco de massa, tá? E coloque na espátula. A espátula deitada empurra a massa. Depois, passe a espátula inclinada quase que em pé sobre o buraco para tirar o excesso. Novamente, empurre a massa com a espátula reta e novamente também incline a sua espátula retirando o excesso. Faça isso até você achar que está ok. Até achar que o buraco está perfeitamente coberto. Faça isso em todo o buraco que tiver na sua parede. Agora vamos lixar de fora para dentro. De fora para dentro. Então, com uma lixa e um pincel seco, para facilitar na hora de tirar o excesso da poeira, para você poder ver onde você está lixando. Você vai pegar a sua lixa. Essa aí eu estou usando uma lixa média, tá, gente? Você pode usar a lixa que você tem em casa e você vai lixar
de fora, você vai lixar de fora para dentro. Faça isso por todo lugar que você aplicou sua massa. Depois você pode dar uma lixada geral sobre toda a sua tinta que estiver na tua parede. Pega um borrifador, né, com um pouco de água, borrife sobre a poeira, né, ficou no chão, só para umedecer mesmo, tá, gente, na hora de varrer. Bem, se seu marido esqueceu de levar a tinta para você, né, você não consegue carregar esse balde pesado, não tem problema. Se você tem um papelão grande na sua casa, coloca a tinta na ponta e sai arrastando ela, que ela vai facilmente pro local onde você quer. Finalmente a tinta está no lugar. Coloquei um papelão por baixo da bandeja de tinta para não fazer mais sujeira. Lembrando que eu já forrei o chão com plástico. Retire o lacre da sua tinta com um alicate, tá? O alicate vai te facilitar. Bem, vamos lá. Retirou o lacre, você vai utilizar uma chave de fenda, algo parecido, bem forte, tá? Você vai vir pelos cantinhos, pelas beiradinhas assim, onde você tirou o lacre, e você vai indo em volta até você abrir a tinta. Abriu a tinta, essa tinta é uma branca, tá, gente? Mas você vê que tem umas pontos, tem umas tonalidades lilás, assim, é normal, tá? Pra dar a cor que você realmente quer na sua parede. Tá, retirei todo o pelinho, tiver de animal, qualquer coisa que tenha voado em cima da tua tinta. Eu vou utilizar esse misturador, tá? Usei uma furadeira, tá? E para misturar toda a minha tinta. Se você tiver outra coisa, você pode utilizar também. Aí eu cortei uma garrafa pequena, tá? Deixei uma alcinha mesmo da própria garrafa mesmo para poder utilizar e colocar dentro da minha bandeja pequena. Gente, eu vou começar com a bandeja pequena, tá? Eu vou começar com a bandeja pequena porque eu vou utilizar ela para poder pintar os cantos da minha parede. Com esse pincel, eu vou aplicar nas beiradas da minha parede, nos cantos, onde tiver canto, onde eu sei que o meu rolo não alcança direito, eu vou aplicar com esse pincel médio. Eu vou aplicar por toda a minha parede. Pegue o rolo, tire todo o excesso, tá? Eu vou começar com esse rolinho, tá, gente? Então, como vocês podem ver, eu tô começando do meio e levando para a ponta. Eu não tô colocando um excesso de tinta tudo logo na ponta, nos cantos, tá? Lembrando que eu já passei alguma tinta no canto, então não tem necessidade de começar por lá. Então eu começo do meio e vou levando a tinta para as pontas, para as beiradas. É importante você fazer isso e evitar tirar o rolo da parede. Assim você evitará marcações. E agora com o rolo maior, tá? Como vocês podem ver, com esse rolo maior, aproveitando o resto de tinta que sobrou, com esse rolo maior e com cabo extensor, tá? Você pode usar um cabo de vassoura também. Eu vou estar pintando o teto, tá? É essencial você ter um cabo extensor, então ter um cabo de vassoura para te ajudar. Você vai fazer a mesma coisa que você fez em toda a sua parede, vai fazer em cima. Lembrando que é necessário você não colocar muita tinta no rolo para não respingar sobre você, senão você vai ficar cheio de tinta. Você faz isso por toda a sua parede e deixa secar um pouquinho. Bem, como vocês podem ver, a tinta está secando, né? Tá secando para passar a próxima camada de tinta. Você passa tinta na sua parede, aquilo, a quantidade que você vê que é necessária, tá? E aqui, como vocês podem ver, já tá seco, tá? Essa camada já secou, a camada de tinta. Se você tiver necessidade de passar novamente no canto, você faça isso, passe no canto, tá? Nos cantos que você achar necessário. E vamos então passar mais uma camada, vou passar mais uma camada de tinta.
tá? O processo é o mesmo, gente, tá? Não tem muito segredo. Estou utilizando aí o cabo extensor, quanto necessário, tá? Coloco a tinta no meu rolo e retiro todo o excesso. Praticamente como se estivesse mesmo pressionando o rolo na bandeja e tirando o excesso. E não tem segredo, gente. É você movimentar o rolo e não chegar muito na beirada, não chegar muito no canto. Você já utilizou, você já colocou tinta no canto. Você faz isso por toda a sua parede, tá? Para facilitar depois a lavagem do seu rolo, você vai passando o teu rolo no balde, em volta do balde. Assim você vai retirando todo o excesso de tinta. Gente, eu fiz isso por toda a minha parede da cozinha. A mesma forma que vocês estão vendo aí, tá? Fiz por toda a minha parede. Depois eu retirei da parede, né, dos cantos, toda a fita de proteção, assim mesmo, como rolinho, tá? Você gostou do vídeo? Então inscreva-se e fique por dentro de mais novidades. Lembrando também que você pode me seguir pelas redes sociais.